da expiação. Eu estarei aqui nesta noite revelando a vocês no tema o Deus do decreto. Repete comigo nesta noite: o Deus. Repete: o Deus do decreto. Nesta noite estarei ministrando aqui neste lugar para vocês o Deus do decreto, em cima do ensinamento do jejum que nós conhecemos como o Yom Kippur. Mas o Yom Kippur começa aqui em Levítico capítulo 16, versículo de número 1 até o 34. Eu estarei agora revelando a vocês um dos maiores segredos dos judeus, um dos maiores segredos do povo escolhido. Porque desde a fundação do mundo, o povo escolhido é Israel. O povo escolhido por Deus é Israel. Israel passa por tantas coisas, por tantas provações, ainda continua de pé. O povo mais abençoado da terra não é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos só é o que é porque judeus imigraram para os Estados Unidos. O povo mais abençoado é o povo judeu. Por que, pastor Michael? Porque eles têm segredos a qual outras nações não têm. Eles têm segredo que a Bíblia Sagrada revela, que outras nações não têm, mas eles têm. E um dos segredos é o Deus do decreto, o Deus que decreta. Quer ver o segredo dos judeus? A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio, que tudo o que o judeu ele pega para si, ou ele compra, ou ele ganha, ou ele conquista, tudo que ele conquista, tudo que ele ganha, ele consagra. Ele ganha um celular, antes de ele usar, ele já consagra ao Senhor, ele apresenta a Deus. Ele ganha uma casa, ele ganha um carro, ele compra, ele conquista. Antes de ele entrar, antes de ele fazer qualquer coisa, ele consagra ao Senhor, ele agradece ao Senhor. Isso é um dos segredos deles. Por isso que muitas coisas a gente conquista e de repente elas quebram. Muita gente conquista e a gente perde das nossas mãos. Por quê? Porque a gente quer aproveitar, mas a gente não chega e consagra ao Senhor, agradece ao Senhor, apresenta a Deus. Aí vem o olho grande, vem a inveja, e a gente não consegue muitas vezes repreender. Um dos segredos é, eles conhecem o Deus do decreto. Glória a Deus. Eles conhecem esse segredo do Yom Kippur, o dia da expiação. Para nós estamos no calendário gregoriano. Nós estamos em 2020, um calendário gregoriano feito pelo Papa Gregório. Só que pela Bíblia e para Deus, o calendário gregoriano a qual nós estamos vivendo está muito longe da realidade. Para a nossa cultura não, porque para a nossa cultura passou, nós estamos dia 30 de dezembro, dia 31 de dezembro, nós estamos comemorando o fim do ano. Mas pela Bíblia, para Deus e para os judeus, o fim do ano já passou faz tempo, já passou muito tempo. Para quem não sabe, o final do ano agora pela Bíblia e para os judeus, porque quem deu o calendário aos judeus para Israel foi o próprio Deus, por Moisés. Passou agora o final do ano, sexta-feira agora que passou.
dia, ao horário, às 18 horas. Porque para os judeus passou o pôr do sol, caiu o pôr do sol, chegou a noite, para eles já é outro dia. Para nós não, para nós chegou meia-noite, chegou outro dia não. Para os judeus passou às 18 horas, chegou a sair o pôr do sol, chega já o outro dia. Então para eles já comemoraram o final do ano. Só que o que ninguém sabe é que há um segredo em cima de tudo isso. Há um segredo a qual nós cristãos perdemos há muito tempo. O que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada? Esse decreto é o que? Perpétuo. Quando alguém vai para a prisão e o juiz declara dizendo que esta pessoa pegará uma prisão perpétua, significa que ela não sairá da prisão, ela ficará para sempre. E esse mandamento que Deus colocou, ela é perpétua, ela é para sempre. Não é só para o Velho Testamento não, ela também é para os nossos dias de hoje. Glória a Deus. Esse tempo a qual nós estamos vivendo agora, nós estamos aqui no culto. No mundo todo, judeus se movimentam para realizar esta cultura, esse decreto. Eles se mobilizam para ir para Israel, e na cidade de Jerusalém, a capital de Israel, o muro de Jerusalém. Para quê? Para a ordenança desse decreto. O decreto, quando havia a Arca da Aliança, a qual é o símbolo do nosso ministério, representando a presença de Deus, o reino dos céus aqui na terra. Havia um lugar santo dos santos, havia um lugar santo que o sacerdote podia passar, mas havia um lugar chamado Santo dos Santos, que uma vez por ano, como nós lemos, um sumo sacerdote era escolhido para entrar naquele lugar. Para quê? Para ouvir um decreto da parte de Deus para o ano em Israel, em Jerusalém. O que acontecia? O sumo sacerdote entrava na presença da Arca da Aliança, com seus olhos fechados e com uma corda em seus lombos, e outros sacerdotes do outro lado segurando a corda, para se algo acontecer com o sumo sacerdote, eles consigam puxar. O sumo sacerdote anda em seus pés como um sino, para dizer que os seus pés estão em movimento, que ele está andando ainda. E o que acontece? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entra naquele lugar, e quando ele entra, a própria presença de Deus desce naquele lugar, a Shekinah de Deus desce naquele lugar. Ele olha para o sumo sacerdote, ele olha para as suas mãos, ele olha para o sacrifício do povo, e ali ele decreta, dizendo: Israel neste ano ficará em paz. Dependendo do sacerdote, ele olhava e dizendo: neste ano Israel ficará em ruínas. Era o decreto de Deus. Versículo de número 34 que nós lemos. Isto é um decreto perpétuo. É um decreto da parte de Deus. Deus decretava o que ia e que não ia acontecer. Só que nós olhamos e muitas vezes nós imaginamos dizendo: mas pastor Maico, isso é só para o Velho Testamento. Não. Isto é um mandamento, é um decreto perpétuo, é para sempre, passando de geração em geração, de eternidade. Hoje nós olhamos para Israel. Eu quero que você preste bastante atenção. Hoje nós olhamos para Israel e nós olhamos e nós conseguimos encontrar dois tipos de judeus: os judeus ortodoxos
e o judeu messiânico. Esses dois tipos de judeu a gente consegue encontrar em Israel, em todo o mundo. O judeu ortodoxo é aquele judeu que não acredita que Cristo Jesus, que desceu na terra, é o Salvador, trouxe a salvação para a humanidade. Ele ainda está esperando o Salvador ainda descer na terra. Só que esse judeu é a parte mínima que está, mas é a parte máxima que está na política. E tem o judeu messiânico, aquele que acredita que Cristo é o Salvador e que ele crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Há esses dois tipos de judeus. Mas sendo esses dois tipos de judeu, todos esses dois tipos fazem esse jejum de decreto. Se nós olhar pela Bíblia Sagrada, nós vemos milagres, partes de Deus sendo feita, todas essas coisas sendo feitas, foi feito nesses 40 dias, nesses 10 dias que nós estamos passando. Há um ritual lá em Israel que é 40 dias. Esses 40 dias, 30 dias, até chegar o final do ano para os judeus, é tocado um shofar. E esse shofar tocado simboliza que o rabino ou o sacerdote, o mestre, ele chama o povo para o arrependimento. Ele chama o povo para esse decreto perpétuo. Chegando nesses 30 dias, chegamos no final do ano para os judeus. Final do ano. Agora, pela Bíblia e para os judeus, nós estamos no ano de 5.781. Na Bíblia Sagrada nós estamos no ano 5.781, para os judeus também. Mas no calendário gregoriano nós estamos em 2020. Só que pela Bíblia nós estamos no 5.781. Então, o que quer dizer tudo isso? Quer dizer o quê? Que para os judeus, esses 10 dias, agora de sexta-feira até segunda-feira às 18 horas, para os judeus, esses dias são os dias mais terríveis que tem na Bíblia Sagrada. O dia da expiação. Que dia é esse, pastor Michael? Esse dia, os judeus, o segredo dos judeus, contado pelo próprio Deus para Moisés, entregue para o povo. Ele declara dizendo que no céu Deus abre um livro. E quando Deus abre um livro, ele começa a declarar dizendo quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser rico, quem vai ser pobre, o que vai acontecer nesse ano. Ele começa a declarar. E nesses 10 dias são os 10 dias mais terríveis para os judeus e os 10 dias mais terríveis para a humanidade. Por quê? Porque tudo que nós fazemos nas mínimas coisas, no ano que passa, é contado para a nossa vida. Como assim, pastor Michael? Detalhe: se eu chegar agora na Levita Leila e dar um tapa no seu rosto, nesses 10 dias, a qual nós estamos vivendo agora, Deus não estará contando com um tapa no rosto dela, não. Deus estará contando como 7 vezes mais o tapa desse rosto. Mas agora eu chego até ela e ofereço um celular para ela, abençoando a vida dela. Deus não estará vendo uma vez esta ação, Deus estará vendo esta ação 7 vezes mais. Esse dia para a humanidade é um dia terrível. Quantas vezes você se perguntou, quando chegou dia 31 de dezembro, no seu
seu pensamento você disse: esse ano, quem sabe, você pensou nesse 2017, 18, 16 ou 2015, quem sabe você olhou e disse: esse ano foi péssimo para mim. Quem sabe você já olhou o ano que passou e você quis já apagar do seu calendário, da sua vida esse ano, porque esse dia foi terrível para você. Quantas pessoas chegam no Réveillon e chegam, olham para trás o ano que passou e disseram para si mesmo, dizendo: eu queria apagar esse ano da minha vida, eu queria apagar esse dia da minha vida. Por quê? Porque muitas vezes não conhecem esse segredo e fizeram coisas absurdas nesses dias, de 10 dias que passam. Eu já vi pessoas, eu estava comentando com a minha mãe nesse sábado, eu comentei hoje com a bispa. Eu conheci uma pessoa que fez algo absurdo no dia de jejum de Yom Kippur. Só que daí você fala: pastor Maico, isso não dá certo. Mas eu vi com meus próprios olhos, eu ouvi com os meus ouvidos as coisas que aconteceram com a vida dela no ano a qual ela fez tudo no dia do Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, ela chegou, ela maltratou uma pessoa, e o ano que passou, depois desse dia do Yom Kippur, ela recebeu 7 vezes mais a maldade que ela fez com outra pessoa. Daí eu pensando, não dizendo nada, a pessoa chegou e falou para mim dizendo: pastor Michael, como isso pode acontecer com ela? Daí eu aproveitei a oportunidade, disse: você se lembra no dia do Yom Kippur? Isso que aconteceu? Essa pessoa: sim, eu me lembro, pastor Michael. Então, o decreto que ela fez no dia do Yom Kippur aconteceu com ela 7 vezes mais. É real, acontece. O dia da expiação é o dia desses 10 dias, é um decreto de Deus para nós olhar para si mesmo e ver quanto nós melhoramos ou pioramos no ano que passou. O dia da expiação é um dever nosso de olhar para dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa história, da nossa vida, e nós olhar o que nós temos de bom, qual é os nossos frutos, o que nós temos de ruim ou de bom, o ano que passou, o dia que passou, os meses que passaram, os dias a qual Deus nos deu. Esses 10 dias servem para nós espiar a nossa vida, o nosso caráter, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E chega no 9º dia para o 10º dia, nós fizemos o jejum do Yom Kippur. Pessoas aqui já fizeram esse jejum, um jejum de 24 horas, um jejum declarado, um jejum completo de comida, água e tudo mais. Esse jejum a qual nós estaremos fazendo dia 27 de setembro para 28 de setembro. O jejum a qual muitas vezes declara muitas coisas na sua vida. Quinta-feira, antes de vir para o culto, eu estava vendo testemunhos de pessoas que fizeram o Yom Kippur. Testemunho, a mulher, o pastor, o apóstolo estava falando, dizendo: havia uma mulher que veio falar para mim, ele contando isso. Aquela mulher tinha passado uma grande necessidade, estava na beira da morte, e ela teve uma visão da sua consciência, no seu espírito, na sua alma, dizendo que ela chegou até na frente de uns portão, e uma voz saiu dos portão dizendo: ainda não é sua hora, volta de novo. Ela acorda do coma. Quando ela acorda do coma, o pastor vai até ela, conta-se declarando isso, dizendo que ela voltou da morte para a vida. E o pastor falou, dizendo para ela: você fez o jejum de Yom Kippur? Ela disse: eu fiz, pastor. Por isso mesmo, Deus declarou a sua morte em vida. Deus é Deus que decreta, tirando da morte para a vida.
Quem não conhece a história do rei Ezequias? Rei Ezequias era um rei a qual Deus tinha declarado ele. Só que o que aconteceu? Havia um profeta chamado profeta Isaías. Recebeu uma mensagem da parte de Deus dizendo: vai até o rei Ezequias e fala para ele consertar sua casa, porque ele morrerá e não viverás. Deus tinha declarado, dizendo para ele: conserta a tua casa, porque você morrerás e não viverás. Deus já tinha declarado. O profeta Isaías chega até ele e declara: ó, Deus manda te dizer, conserta a tua casa, porque você morrerá e não viverás. Aquele homem se vira para a parede e faz a sua oração dizendo: Senhor, lembra-te de mim nas obras que eu fiz a ti. Senhor, lembra das obras boas que eu servi e andei contigo integramente. E ele disse, a Bíblia fala que Sagrada diz que ele chorou. Quando ele chorou, Isaías estava saindo do palácio. Quando ele estava saindo do palácio, Deus novamente fala com ele, dizendo assim: ó, volta de novo e fala para o rei Ezequias que eu estou dando mais 15 anos para ele, porque eu ouvi a sua oração. O que é isso, pastor Maico? É o decreto do Yom Kippur, do dia da expiação. Quem não conhece a história de Jonas? Essa história de Jonas foi declarado no dia da expiação, o jejum do Yom Kippur. Olha o que aconteceu. Deus entregou uma mensagem para Jonas dizendo: vai até Nínive. Nínive não era cidade de Israel, Nínive não era judeu, Nínive era povo gentil, que não conhecia Deus, que conhecia deuses estranhos. Dizendo: vai até Nínive e entrega esta mensagem. Se eles não se arrependerem, em 40 dias eu vou destruir tudo que há lá. Eu vou destruir aquela cidade. Resumindo toda a história, Jonas é engolido por aquele grande peixe. Chega até, vomitado pelo peixe, chega até a cidade. Quando chega à cidade, ele declara dizendo: ó, Deus mandou dizer para vocês, se vocês não se arrependerem em 40 dias, Deus vai destruir tudo que é aí. O que eles fazem? Eles pegam sacos de pano, se vestem de saco, se humilham diante de Deus, abre um jejum de 40 dias. O 40 dias para chamar do arrependimento. Chega os 40 dias, Deus declara, tirando a destruição para a vida, para a esperança. Aleluia. Quem não conhece a história de Esther, a rainha Esther, o rei tinha declarado com o seu anel, dizendo: todo povo que tem sangue judeu, que é esse povo judeu, que eles sejam todos destruídos, todos mortos. Só que a declaração do rei, do escriba, por escrito, não era nada. Mas quando o rei pegou o seu anel de decreto, o rei, e decretou com o seu anel, o que aquele anel significava? Isso é um decreto e ele será realizado. Era um decreto. Todo rei tinha isso. Hoje é como se fosse um carimbo e uma assinatura. Era o que? Declarado. Mas a rainha Esther reúne os judeus e diz: vamos fazer um jejum completo de 3 dias, para que Deus venha entrar juntamente conosco e venha quebrar esse decreto. Era o que? Era um decreto de morte, de matança. Mas eles todos fizeram esse jejum. Mardoqueu se vestiu de panos de saco, estava na frente do palácio, nas portas do palácio, se humilhando a Deus. O que era isso? O jejum do Yom Kippur. O jejum de humilhação. Por quê? Porque ele conhecia o Deus do decreto. O decreto do rei era o que? Era a morte. O anel do rei era o que? A
assinando a sentença de todos os judeus. Mas Mardoqueu e todos os judeus conheciam o Deus Todo-Poderoso, e eles fizeram esse jejum do Yom Kippur. Por que, pastor Maico? Porque o nosso Deus é Deus no decreto. Quando nós fizemos esse jejum, pode vir a morte, pode vir a enfermidade, pode vir o decreto de Satanás contra a nossa vida. Quando nós fizemos esse jejum, Deus arranca a morte, Deus arranca a enfermidade, Deus arranca o mal e decreta vida e esperança sobre a tua vida. Aleluia. Esse é o Deus do decreto. A maioria das vezes que Deus interviu num povo foi no dia de expiação, foi no dia do jejum de Yom Kippur, aproveitando a oportunidade para quê? Para jejuar, se humilhar diante de Deus e Deus mudar decretos. Uma pergunta eu faço para vocês aqui nesta noite. Uma pergunta, não, faço três. Quem aqui nesta noite já viu um judeu mendigando na beira de estrada como um mendigo? Quem aqui nesta noite já viu um judeu enfermo em cima de uma cama sem poder se mover? Quem já viu aqui nesta noite um judeu buscando muitas vezes algo para poder sobreviver? Não tem por quê? Porque eles conhecem esse decreto. Porque o quê? Porque eles conhecem esse segredo. Nesses 10 dias a qual nós estamos aqui, eles estão se movimentando para Israel. Pessoas que conhecem esse segredo estão se movimentando para ir poder em Israel. Eles estão se movimentando para fazer esse jejum. O que? Declarar o que? A maldição em bênção. Declarar o que? A morte em vida. O rei Ezequias conhecia esse jejum, conhecia esse segredo. Por que Deus declara 15 anos de vida para eles? Para ele, para o rei. Por quê? Porque ele fazia esse jejum, porque ele conhecia esse segredo. Pessoas do mundo todo, pessoas que conhecem segredo famosos, fazem esse jejum. Todo mundo conhece o Silvio Santos, o dono da SBT. Por que ele tem toda esta fortuna? Por que ele tem tantas empresas? Porque ele conhece esse jejum. Por que ele foi crescendo? Porque ele conhece esse jejum e ele faz esse jejum. E nós conhecemos ele. Ele não é só dono da SBT. Ele tem a empresa Jequiti, o baú da felicidade, a telecena. Por que ele começa a crescer tanto? Porque ele conhece esse jejum. Por que é uma pessoa a qual nós olhamos para ele e nós olhamos ele a idade que ele tem, que ele mostra, nós encontramos saúde, vida nele? Porque ele é judeu e ele conhece o segredo do Yom Kippur. Nós encontramos na internet, para quem tem Facebook, Instagram, muitas vezes brincadeira como memes dizendo que o Silvio Santos é imortal. Quem nunca viu esse meme? Silvio Santos é imortal. Silvio Santos, que tinha desde o tempo do Jardim do Éden, é um meme, é uma brincadeira. Por quê? Porque ninguém sabe, ele faz esse jejum. O decreto a qual vem contra a vida dele é mudado. Por quê? Porque ele e a família dele conhecem esse jejum e eles fazem esse jejum. Eles creem em Cristo, eles falam em Jesus Cristo. A família deles vão na igreja, vão buscar a Deus. Eles são judeus messiânicos, mas ainda eles fazem esse jejum do Yom Kippur. Eu te convido a você estar juntamente conosco aqui na igreja dia 27 de setembro agora, fazendo esse jejum. Mas pastor Maico, você só contou testemunho e trouxe algumas referências bíblicas. E o teu testemunho, pastor Maico? O meu testemunho é
de 2018 para de 2019, a primeira vez a qual nós fizemos o Yom Kippur aqui na igreja. O meu primeiro decreto no meu pedido de oração, a qual nós entregamos o envelope, nós falamos aqui: você vai colocar a sua oferta, porque todas as coisas que você faz nesses 10 dias, você é abençoado 7 vezes mais. Você vai colocar a sua melhor oferta, e você vai colocar o seu pedido de oração para você quer nesse tempo a qual vai vir de final do ano. A primeira coisa que eu coloquei foi a minha carteira de motorista. Quando eu coloquei esse decreto, passou o ano de 2000, chegou 2018 para 2019. Deus fez um decreto na minha vida e colocou na minha mão a minha carteira de motorista. Por quê? Porque eu fiz o jejum e fiz uma oferta diante de Deus. Agora 2019 para 2020 nós passamos a pandemia. Para muitas pessoas passando o que? Necessidade, pessoas passando aperto. Mas eu tenho algo para te falar: foi o ano que eu fui mais abençoado. Esse ano de 2020, principalmente esse tempo de pandemia, foi o tempo que eu fui mais abençoado. Por quê? Porque eu declarei no dia do Yom Kippur que o meu ano será próspero e meu ano será abençoado. Aleluia. Pessoas apertadas, e lá em casa nós fazemos a construção. Como eu falei, esse ano de 2020 foi o ano mais abençoado que eu tive na minha vida. Só esse mês de agosto, veio na minha mão R$300 de oferta, de votos que pessoas fizeram, que declararam dizendo: Senhor, se você fazer isso na minha vida, eu vou abençoar o pastor Michael. E Deus declarou na vida deles. Por quê? Por causa que todo ano eu estou no jejum de Yom Kippur, e é declarado na minha vida a prosperidade em nome de Jesus. Aonde eu colocar minha mão verá ouro, onde eu colocar o meu pé haverá prata. É o que? É declarado. Porque os judeus são tão abençoados? Porque os judeus são tão prósperos? Porque eles conhecem esse segredo. E eu estou dando esse segredo nas tuas mãos. Faz dia de Yom Kippur, abençoa nesses 10 dias, e você será 7 vezes mais abençoado em nome de Jesus. No livro do Apocalipse fala que João viu um livro, e eu vi outro livro, e esse livro é chamado Livro da Vida. Um é o livro da vida, a qual está o nosso nome, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas o outro livro é o livro das obras, a qual Deus abre todo ano, e Ele começa a declarar ali dentro quem será rico, quem será pobre, pelos decretos declarados todas as vezes nesses 10 dias. Nesses 10 dias que passam, é declarado sobre a nossa vida. É declarado sobre a nossa vida. Esse ano de 2020 foi o ano mais próspero da minha vida. Pessoas estavam apertadas financeiramente, pessoas estavam passando necessidade financeiramente, mas Deus sempre estava provendo na minha vida em todas as horas. Nesse mês de agosto, uma mulher me mandou uma mensagem dizendo: Pastor Michael, o meu filho pegou Covid-19. O meu filho pegou Covid-19, mas não é só pegar o vírus, mas esse menino tinha imunidade baixa. Esse menino tinha problema. Então qualquer tipo de doença que ele pega já é uma trabalheira. Imagina agora o Covid-19 que está matando milhares de vidas no mundo todo. Ele foi para o hospital, fez o exame, deu lá aprovado, ele tem positivo Covid-19. A mãe apavorada por causa do filho, estava com falta já de respiração em casa, me mandou uma mensagem: Pastor Michael, ora pelo meu filho, ora pela minha família, porque eles estão com Covid-19. Eu mandei um áudio
áudio. Ela foi até lá em casa e eu só profetizei sobre a vida dela, eu nem orei pela, nem declarei. Me posei a mão nas mãos dela e disse assim: ó, leva o teu milagre para casa. Eu estou profetizando, quando você chegar na tua casa, o milagre vai acontecer. Fiz uma oração por áudio, pelo WhatsApp, pela vida dela. Chegou o mês de agosto, eu não tive mais contato. Chegou o mês de agosto, eu estava no meu quarto, a minha mãe atendeu ela, colocou nas mãos dela a oferta. E a minha mãe disse assim: que dinheiro é esse? Esse dinheiro é o pastor Michael. Por quê? Porque eu fiz um voto: se Deus curasse meu filho da Covid-19, eu ia abençoar a vida dele. E o meu filho foi curado da Covid-19. O que é isso, pastor Michael? É o que eu disse, é o decreto da parte de Deus. É o decreto da parte de Deus. Deus quer decretar na sua vida a prosperidade. Deus quer mudar a sua vida por completo. Deus quer te tirar de baixo e te colocar de cima. Como fala em Deuteronômio capítulo 28, Deus não te fez para você ser cauda, mas sim cabeça. Deus te fez não para tomar emprestado, para emprestar para muitos. Deus quer declarar sobre você nesta vida, mas Ele quer que você tome uma posição. Ele quer que você tome um passo de atitude nesses 10 dias. Agora, dia 27 para dia 28, nós estaremos fazendo esse jejum. Eu te convido a fazer esse jejum juntamente conosco. Eu, a Bispa Janete e os outros demais que estarão fazendo. Eu te convido para estar juntamente aqui conosco. Antes de chegar o horário, às 18 horas, nós estaremos fazendo uma ceia, se alimentando primeiro. E depois às 18 horas nós estaremos abrindo esse jejum. Quando nós abrirmos esse jejum, nós estaremos apresentando a Deus, para Deus declarar sobre a nossa vida. Deus aqui nesta noite está dizendo para você: eu quero te dar mais anos de vida. Eu quero te dar vida e vida com abundância. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua família, arrancar a morte e colocar a vida. Mas eu quero também que você tome um passo de atitude comigo, assim diz o Senhor, e venha fazer esse jejum, que muitas coisas na sua vida vai ser declarada. Só que, como eu falei e sempre como eu falo, quando você vai fazer um propósito com Deus, você não pode fazer um propósito jogado ao vento de qualquer maneira. Tem que ser tudo certo. Mas quem sabe você fala: mas pastor Michael, eu já fiz esse jejum já várias vezes. Mas eu falo para você: será que você está fazendo da maneira certa? Esse dia, desses 10 dias da expiação, são dias para a gente espiar a nossa vida, olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo certo, o que nós estamos fazendo errado, quais são os nossos frutos, se são bons ou são ruins, e mudar muitas coisas na nossa vida. Yom Kippur significa o dia do perdão. O que significa isso, pastor Michael? É você mudar a sua vida por completo. Nesses 10 dias, se você ter a amargura, um pensamento ruim contra uma pessoa, é você chegar nesta pessoa e pedir perdão a ela e perdoar a pessoa. Nesses 10 dias, o Senhor quer de mim e de você que nós olhamos para esse ano que passou, para esses meses que passaram, para esses dias a qual Ele que nos concedeu, e nós olhar e dizer: quais são os nossos frutos? Qual foi as nossas ações, as nossas atitudes? Se são boas ou são ruins? Se nós temos amargura contra alguém, pensamentos malignos contra alguém, sentimentos malignos contra alguém, e chegar até a pessoa e pedir perdão a ela e perdoar a pessoa. Esse é o significado de Yom Kippur, o dia do perdão. Então, como eu falei, vários decretos da Bíblia Sagrada foi decretos por causa do Yom Kippur, que pessoas abriram esse jejum de humilhação a Deus, um jejum completo, chegaram diante de Deus, e Deus mudou decretos na vida dessas pessoas. Rainha Esther
O decreto era matar todos os judeus. Ele abriu o jejum do Yom Kippur. Deus mudou o decreto. Todos ficaram livres. Todos receberam vidas. A cidade de Nínive não era um povo judeu, mas era o que? Um povo gentil. Não conhecia a Deus. Mas quando eles receberam um decreto dizendo, se em 40 dias vocês não se arrependeram, Deus falou que vai destruir tudo aqui. Eles abrem esse jejum, se humilhando em panos de saco, chegam até Deus, mesmo não conhecendo, se arrependendo. O rei, quando ouve esse decreto, ele começa a declarar sobre todo o seu povo: nenhum animal, nem ninguém se alimentará, mas todos ficarão em jejum, para Deus mudar esse decreto. Deus quer mudar decreto na sua vida, mas basta você abrir esse jejum. Qual é o decreto que você está precisando na sua vida? Qual é o decreto que você está precisando para a sua família? Deus quer mudar o decreto de maldição para bênção. Deus quer mudar o decreto da morte para a vida. Deus quer mudar o decreto da escassez para a prosperidade, mas basta você. Como eu falei, o decreto na minha vida mudou quando eu conheci o jejum do Yom Kippur. Como eu falei, nesse 2020, nesse ano de pandemia, onde pessoas estavam apertadas financeiramente, foi o ano que eu fui mais próspero, foi o ano que Deus mais proveu na minha vida. O mês de julho, agora eu sei se é mês de agosto ou mês de julho, Deus entrega uma bênção nas minhas mãos. E eu declarei no dia do Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, de 2019 para 2020, eu declarei dizendo: Deus, eu declaro isso na minha vida. Agora em julho, agora não sei se é julho ou agosto, Deus entrega na minha mão uma bênção. Deus entrega na minha mão uma moto Yamaha 125. O homem chegou até minha casa e falou: Pastor Michael, eu quero te abençoar. Esse é o meu único automóvel. Na minha moto, eu entrego nas tuas mãos, eu te dou ela. E ele disse: mas só precisa ser feito algumas coisas. Eu disse para Deus: quando você entrega uma bênção, você não entrega pela metade. Quando você entrega, é obra completa. Eu ia conseguir pagar a todas as coisas da moto, os documentos da moto, só em novembro. Chegou uma pessoa, fez um propósito diante de Deus, dizendo: Deus, ela recebe um valor X de dinheiro todo ano. Ela recebe um valor X, todo ano ela recebe esse valor X. E ela disse: Deus, se você declarar mais o meu valor, mais alto do que todo ano que eu recebo, eu vou abençoar o pastor Michael. Esse ano chegou, e quando chegou o valor na sua conta, chegou um valor muito mais que ela recebia. Ela pegou a quantidade que ela recebeu mais, e ela entregou dizendo: Pastor Michael, o valor X que eu ganhei, eu estou entregando nas tuas mãos. Eu quero dizer algo para você: o valor X que ela entregou nas minhas mãos era todo o documento que eu precisava. O documento que eu ia pagar só e não consegui pagar em novembro, Deus me entregou aqui no mês de setembro. O que é isso, Pastor Michael? É o segredo de decreto do Yom Kippur. Aleluia. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: eu quero declarar a bênção, a prosperidade, a vida, a bênção sobre a sua vida. Mas basta você querer nesta noite tomar uma posição comigo e dizer: eu vou fazer esse jejum do Yom Kippur, e a minha vida será declarado vida, e vida com abundância. Aleluia. Pastor Michael, como é esse jejum? Pessoas já fizeram.
um jejum de 24 horas, que nós estaremos começando dia 27 de setembro até 28 de setembro. Começaremos o jejum horário 18 horas, 6 horas da tarde, até as 18 horas da tarde no outro dia. Nós estaremos dentro da igreja, buscando a Deus, nesse decreto diante da parte de Deus. Deus quer trazer grandes coisas para a sua vida, mas basta você querer. Pastor, vai comer esse jejum. Primeiro, 24 horas de jejum, sem água, sem alimento, dependendo só do Espírito de Deus. Jejum completo. Esse jejum não é um jejum qualquer a qual nós fizemos no dia a dia, a qual nós acordamos de manhã, dobremos nossos joelhos e fizemos uma oração dizendo: Deus, eu estou fazendo esse jejum por tal decreto. Não. Esse jejum é um jejum completo de água, de alimento, até de roupa. Por que, pastor Michael? Porque a sua única dependência nesse jejum não vai ser do seu bem-estar, não, mas é qual a sua alma fica amargurada. Esse jejum é um jejum completo. Quem quiser fazer esse jejum, é um jejum sem água, sem alimento. A roupa a qual você vai vestir é a sua pior roupa, pior calça. Não pode usar calça jeans, não pode usar calça de roupa de couro. Sapato você não usa, você usa aquele chinelo que está guardado, a qual você deixou empoeirado lá dentro do seu quarto. Isto é um jejum completo, sem passar aquele desodorante, passar aquele perfume, passar, como o pastor Mike, aquele gel no cabelo. Não, é um jejum completo. Ah, mas pastor Mike, nós vamos ficar sem isso? Sim, porque é um jejum completo. A sua alma não se depende do seu bem-estar, mas depende só do Espírito de Deus. Agora algumas pessoas me perguntam: mas pastor Michael, isso funciona? Isso não vai depender do pastor Michael, isso vai depender de ti. Vai depender de mim o que, pastor Michael? Você querer entrar nesse decreto e dizer: Deus, eu quero que a minha vida muda por completo. Eu não aguento mais a minha história desta maneira. Eu não aguento mais a minha história nesse tipo. Eu quero um decreto na minha vida. Basta você tomar um passo de atitude. Basta você me chamar no WhatsApp e falar: pastor Mike, eu quero saber mais sobre esse jejum, porque eu quero fazer. Começaremos domingo, dia 27. Será o último dia da expiação. Nesses 10 dias, você ouve bem, veja bem o que você faz, porque nesses 10 dias o livro de Deus é aberto e é declarado. Esses 10 dias, se você perguntar para qualquer judeu, eles vão dizer: esses 10 dias de expiação são os 10 dias piores da face da terra. São os 10 dias piores da face da terra. Você passou esse Covid-19 e você disse: esse ano 2020 foi o pior. Não, esses 10 dias são os dias mais terríveis que tem. Por quê? Porque o livro de Deus é aberto, é declarado. Quem morre, quem vive, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai ficar enfermo, quem vai ser curado. É declarado pelas nossas ações, pela nossa plantação. Tudo que você faz nesses 10 dias é contado 7 vezes mais na sua vida. Como eu disse, se eu chegar agora na lei e dar um tapa no rosto dela, Deus não está, nesses 10 dias, Deus não está vendo uma ação, Deus está 7 vezes mais. O que significa, pastor Michael? Nesse ano que vai passar, Deus levanta 7 pessoas para fazer a mesma coisa que eu fiz contra ela. Mas agora, se eu chegar e entregar um celular para ela, esta ação por Deus não vai ser vista uma vez, vai ser visto 7 vezes mais. O que significa isso? Deus vai levantar 7 pessoas para me abençoar 7 vezes mais na minha vida. Glória a Deus. Primeira vez que eu fiz o Yom Kippur, olha a loucura que eu fiz. Para muitos é loucura, mas para quem conhece o decreto no altar, isso é rendição de milagre. Eu tinha o meu único terno que eu usava na igreja.
Fui deitar, dormi, fiquei até as 4 horas da manhã sem conseguir dormir, porque Deus estava falando comigo: pega o teu terno, pega uma camisa, pega o seu sapato, pega a meia, pega o seu melhor perfume, pega a sua gravata, faz o kit aí, bota dentro da mochila, a sua melhor mochila também. Agora você vai lá no centro e você vai entregar o teu terno, tudo que você tem, para o mendigo. Enquanto eu estava indo, peguei e coloquei dentro da minha mochila. Quando eu botei nas costas, eu falei: Deus, o mendigo, o morador de rua, que estiver sozinho, porque sempre estão juntos, que estiver sozinho, dormindo, eu vou botar a mochila, vou entregar para ele, vou virar as costas e vou sair. Não quero saber quem é. Eu andei ali pela onde que era a antiga rodoviária. Andei por ali, tinha alguns junto, mas quando eu olhei lá atrás, tinha um sozinho. Eu entreguei, acordei e falei assim: ó, receba esta bênção que é da parte de Deus para você. Saí, virei as costas. Naquele ano que passou, sem mentira nenhuma, veio 7 ternos para mim. Um dos ternos, para você ter noção, um dos ternos que veio para mim era um terno que veio lá dos Estados Unidos, que poucas pessoas têm aqui no Brasil. É aquele que, quando dá frio, esquenta por dentro, e quando tá calor, esfria por dentro. Era um terno da hora. Todos os anos, que é o dia da expiação, do dia do Yom Kippur, eu pego todo o meu guarda-roupa, começo a separar as minhas camisas, calção, tênis, tudo que eu ganho, boto na sacola e vou pro centro e começo a entregar para os moradores de rua. Não quero saber quem é, eu estou entregando para eles. Só que, como eu falei, tudo que você faz, toda ação que você faz, nesses 10 dias é contado quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes mais. Eu quero dizer algo para você. Todo final do ano, sempre tem uma pessoa me entregando uma calça, me entregando uma camiseta, e muitas vezes ela não é usada, ela é nova. Então todas as ações que você faz nesses 10 dias, quem sabe você olha para mim, muitas vezes você nunca ouviu, você fala: pastor Mike, isso é loucura. Não, faz uma prova com Deus. Pega algo de valor que você tem de valor, porque quando você entrega algo que não é de valor, é fácil entregar. É fácil chegar a algo que não tem valor para mim, entregar para uma pessoa, é fácil. É a coisa mais fácil que tem. Mas agora, quando você pega algo de valor, o sacrifício, Deus ainda se agrada de sacrifício. Está fazendo pessoas que fazem sacrifício. Pega algo de sacrifício teu, que muitas vezes vai fazer falta para você, e chega, entrega para a pessoa que está precisando. Entrega nesses 10 dias. Eu quero declarar sobre você que nesse ano que vai passar, até o outro Yom Kippur, Deus vai entregar 7 vezes mais para você, em nome de Jesus. Não é só o pastor Michael falando, mas é esse segredo que os judeus têm. Muitas vezes está repreendido em nome de Jesus, mas muitas vezes o decreto de 2021 é de morte para você e para sua família. Mas quando a gente faz esse jejum, Deus quebra a morte, Deus quebra o decreto do inferno e te entrega a vida de volta, te dá muitos anos de vida. Então nesses 10 dias, até segunda-feira, não amanhã, outra segunda-feira, veja muito bem o que você vai fazer. Veja muitas vezes os teus frutos e as tuas atitudes, porque é contado 7 vezes mais na sua vida. Ame, perdoa, abrace, ajude, estenda as mãos, porque todas as vezes que vocês vão estar fazendo isso, Deus vai estar vindo 7 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé nesta noite. É um jejum completo. Você que vai querer fazer esse jejum, fale conosco. Pastor Michael, eu quero saber mais. Nós estaremos mandando detalhadamente para você o jejum. É um jejum de 24 horas. Quem sabe alguém se pergunta dizendo assim:
Ah, pastor Mike, 24 horas é muito, será que eu consigo? Você consegue sim. Pessoas, ano passado, muitas pessoas fizeram jejum conosco, que nunca tinha feito jejum e ficaram as 24 horas. Se duvidasse, ainda ficava mais 2 dias ainda fazendo jejum. Mas eu quero dizer algo para você. Deus quer declarar sobre você, mas quando você fazer esse jejum, não faça jogado ao vento. Como assim, pastor Marco? De qualquer maneira, fazer esse jejum só por fazer, não. Tenha um alvo, tenha um endereço. Quem sabe você não tem a sua casa própria. Vai, declara esse jejum. Senhor, eu vou fazer esse jejum para ter minha casa própria. Quem sabe você tem o sonho de ter aquele carro dos sonhos. Declare dizendo: Senhor, eu vou fazer esse jejum para ter o meu sonho realizado. Quem sabe você tem aquele seu familiar que muitas vezes você quer que ele esteja aqui na casa do Senhor, servindo a Deus, batizado, buscando a Deus em oração e jejum. Faz um jejum de salvação pela vida dele. Faz um jejum de salvação para a vida dele. E você vai ver o outro ano, ele dentro da casa do Senhor, buscando a presença de Jesus. Esse jejum é a qual você movimenta o Deus de decreto. O homem pode decretar alguma coisa. Satanás pode decretar algo da parte dele do inferno. Mas quando você abre esse jejum de 24 horas, de Yom Kippur, do dia do perdão, do Deus do decreto, todo decreto é quebrado. E a vida, a esperança, a libertação, a cura, a bênção, a prosperidade chega na tua vida, na tua casa, no teu lar. Amém, igreja? Amém. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração. Espírito de Deus, Espírito da verdade, Deus, nós estamos para nesses 10 dias, Pai, de expiação. Nós, Pai, estamos nesses 10 dias, Senhor, a qual nós devemos olhar para dentro de nós e pensar o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, qual foram os nossos frutos, o ano que passou. Porque pela Bíblia, Pai, para os judeus, Senhor, e para você, porque você declarou sobre os judeus para Israel, o ano já passou, sexta-feira. Muitas vezes quando chega dia 31 de dezembro, nós estamos com as nossas famílias comemorando o final do ano. Mas nós não sabemos que o final do ano já passou faz tempo. Nós conhecemos, Pai, esse segredo. Deus, eu conheço esse segredo, Pai. Eu conheço, Deus, a minha vida antes e depois do jejum do Yom Kippur. E eu sei, Pai, o Deus do decreto. Já vi pessoas, Pai, que fizeram obras ruins nesses 10 dias. E o ano que passou, 7 vezes mais veio sobre eles. Mas eu já vi Deus, pessoas fazendo obras boas nesses 10 dias. E Deus declara a bênção nesses 10 dias, declara 7 vezes mais a bênção sobre eles. Deus, aquilo que você nos passou, Pai, passou para a liderança da Igreja Arca Missionária Voz de Cristo. Eu estou passando, Pai, por essas pessoas que estão aqui neste lugar. Pessoas, Deus, que vão fazer esse jejum, que querem, Deus, a ação, o milagre do Deus do decreto. Pai querido, você vai decretar, Pai, nesse mês de 2020 para 2021, vai ser decretado o milagre, a cura, a libertação, a prosperidade. Deus, lá no trabalho deles, aonde eles colocarem as suas mãos, haverá prosperidade. Como Deus, José, o governador, aonde Deus ele chegava, era próspero, era abençoado, as coisas se
destravavam. Isto é acontecer no povo de Deus, pois nós conhecemos o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que decreta, o Deus do impossível, que é agir na vida deste filho e da filha do Senhor. Os céus querem agir na vida deles, ó Pai. Os céus querem agir na minha vida, na Igreja Arca Missionária, a voz de Cristo. Glória a Deus, aleluia! Nesses 10 dias, Senhor, nós estaremos olhando para si, para nós mesmos, e nós estaremos vendo qual foram os nossos projetos, qual foram as nossas ações. E nesse ano, a qual Deus que nós estamos passando, nós estaremos mudando as nossas ações, mudando os nossos pensamentos, mudando, Deus, o nosso caráter, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos, Pai, que você seja declarado sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Palmas bem forte para Jesus nesta noite. Nós estamos no culto da família, mas esse ensinamento nós temos que passar para vocês. Como eu falei, a nossa vida era uma antes de a gente conhecer esse segredo, e depois da vida, depois desse segredo, nós passamos todo ano para vocês esse segredo. Faça esse jejum, declara, entra com propósito. Nesses 10 dias que vai passar, faça tudo certinho. Declara coisas boas, abençoa, estenda as mãos, abrace, ame, perdoe. Faça o que deve ser feito. Clame pelo Deus, jejue, ora nesses dias. E quando chegar no último dia, será como um decreto. Sabe quando o rei pega o seu anel e ele decreta naquela lei: assim será o teu jejum de Yom Kippur. Quando Deus escrever sobre você o seu jejum, será como um decreto dizendo: será abençoado, receberá vida e vida com abundância, receberá um milagre. Assim será o seu jejum no último dia da expiação. Amém? Posso encerrar? Tem mais alguma coisa? Um louvor? Amém. Terça-feira nós teremos culto. Você é o nosso convidado para estar aqui em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão comigo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos trate com bondade e misericórdia, e dê muita paz no nome de Jesus. Diga comigo: a minha entrada neste lugar foi para a paz, e a minha saída é de paz.